Boa noite, irmãos. Graças ao Senhor, estamos aqui nesse 20 de dezembro de 2020, mais uma vez para trazer para vocês uma mensagem extra que reforça o encargo que temos ouvido e que temos desfrutado na igreja. É um prazer para nós estarmos aqui todos os domingos, às 10 da manhã. Cremos que os irmãos aí nas suas casas acabaram de partir o pão, visto que nós estamos tendo apenas uma reunião presencial do sábado à noite, e a reunião da manhã, do domingo de manhã, está sendo veiculada pelo YouTube da igreja em Campina Grande, que é essa que nós estamos aqui nesse momento. E orientando sempre os irmãos para que partam o pão nas suas casas, por enquanto estamos nesse momento de pandemia, e logo após temos essa mensagem. A mensagem que nós vamos compartilhar essa noite é ainda compartilhando e reforçando o encargo que os irmãos Pedro e Ezra vêm falando durante essas últimas semanas, e escolhemos como título É hora de fazer a sua escolha. Então, meus amados irmãos e também todos aqueles que acompanham pelo YouTube da Igreja em Campina Grande, nós queremos conversar um pouquinho, queremos ruminar um pouquinho essa palavra para nós ruminarmos, digerirmos e extrairmos cada vez mais os pontos positivos que o Senhor tem falado para nós, visando dar-nos uma direção em um ano tão complicado, em um ano atípico, em um ano que nós tivemos uma pandemia mundial, um problema mundial, onde o mundo inteiro parou por alguns dias, por algum tempo, e até hoje nós estamos sofrendo com restrições nas reuniões, também no nosso viver diário. Muitos entes queridos que nós perdemos, irmãos, parentes de irmãos, na igreja e também nos nossos familiares que perdemos. E a gente fica com uma dificuldade no sentido de que esse ano foi um ano para que a gente esqueça. Mas precisamos, apesar disso, apesar de tudo o que aconteceu, tirar lições proveitosas. O Senhor deu-nos uma visão clara de que Ele quer voltar. Essa pandemia trouxe um alerta muito forte, um alerta muito grande de que eu preciso intensificar o meu viver cristão, a minha busca, a minha carreira, para que eu possa guardar a fé, para que eu possa completar a minha carreira e para que, assim como Paulo, eu possa dizer que já agora a coroa vai estar reservada para mim, mas não somente para mim, mas como todos quantos amam a vinda do Senhor, como está registrado lá em 2 Timóteo. Então, meus amados, eu quero trazer nessa manhã algo para vocês, para nós ficarmos em alerta, para nós refletirmos, para nós abrirmos os nossos olhos com respeito ao que Deus quer falar na sua palavra e também com respeito a essas circunstâncias que envolveu todo esse ano, desde o mês de fevereiro de 2020. Estamos aí às portas de concluirmos esse ano, faltam aí pouco mais de 10 dias, 11 dias, mais precisamente, para terminar esse ano de 2020, e muito se fala da vacina, e muitos estão conjecturando sobre a vacina, outros dizem que não vão tomar a vacina, vão fazer escolha por vacina A ou vacina B, porque as pessoas em todas as coisas envolvem a política, envolve as ideologias e envolve os pensamentos. Meus amados, nós que somos cristãos, precisamos nos embasar na palavra de Deus e fazer a escolha certa. E a nossa escolha certa é seguir a direção que Deus tem dado. Então, nós temos visto nesses últimos dias que todos aqueles que perseverarem, que todos aqueles que continuarem essa carreira serão vencedores. O irmão tem nos falado que a importância do estágio e do estado. Então, alguns irmãos talvez não tenham compreendido bem
essa questão do estágio e do estado. E podem ter ficado em confusão, pensando que tudo o que ele fez na sua vida cristã não vale. Não é isso que o irmão falou. É válido sim o nosso currículo, o nosso know-how, tudo aquilo que nós acumulamos de experiências com Deus na nossa vida cristã durante todos os anos, servem principalmente de encorajamento, de motivação, de uma mola propulsora para avançarmos mais e mais, para que quando o Senhor chegar, nos ache fazendo assim. Então, o estado é importante, por quê? Porque o Senhor precisa me encontrar correndo, não simplesmente eu ter concluído algo. Eu só vou concluir minha carreira se eu partir para o Senhor. Se chegar o dia da minha morte, se chegar o dia de eu me encontrar com o Senhor antes dele voltar, e eu dormir no Senhor, qualquer um de nós que estamos aí assistindo essa mensagem pelo YouTube, aí sim você vai ter completado. Aí Deus vai julgar se você, durante todo o seu estágio de corrida, você foi um vencedor. Caso nos encontremos com o Senhor vivos, é importante o estado, ou seja, perseverarmos correndo até o fim. Isso é o que Mateus 24, 14 fala, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Ele está se referindo justamente à salvação completa, a todo o completar daquilo que Deus está oferecendo para nós, para completarmos essa carreira. Então eu e você precisa com essa mensagem ser encorajado a perseverar até o fim, a corrermos essa carreira até o fim. Mas eu queria trazer também nessa manhã uma palavra de alento para aqueles que estão desencorajados, para aqueles que estão desmotivados, para aqueles que estão se achando fracos na fé, para aqueles que estão se achando sem motivação de continuar correndo essa carreira. Saiba, meu amado irmão, minha amada irmã, que Deus quer, o desejo de Deus é que você, mesmo nessa situação de desencorajamento, de estar sem força para prosseguir, Deus está desejando que você se encoraje e volte a correr. Por isso que ele não voltou ainda, ele é longânimo para com aqueles que ainda estão nesse estágio ou nesse estado de frieza ou até mesmo de desencorajamento. O que nós precisamos, se estivermos nesse estágio, se estivermos nesse estado principalmente de desencorajamento, é mudar a nossa atitude. Né? A palavra do grego, não é, metanoia, né, significa arrependimento, ou mais precisamente, mudança de mente. Então, nós precisamos nesse exato momento ter uma virada na nossa mente. Nós precisamos ter uma mudança de atitude. É necessário que façamos uma escolha. Eu preciso mudar de atitude. Do jeito que eu estou, não concluirei a carreira, não completarei a carreira. Então é necessário que haja uma virada, né? um giro de 180 graus, para que eu esteja numa direção contrária ao que Deus falou, virar e agora me dirigir para aquilo que Deus está orientando. Então é necessário arrependimento, é necessário mudança de postura, e é necessário termos essa escolha. Você precisa decidir. Eu queria trazer para vocês um versículo aqui em Mateus. Gostaria que vocês pudessem acompanhar comigo, no capítulo 16 de Mateus, tá? Capítulo 16 de Mateus, e versículo 24, vou apagar aqui, para prosseguirmos, tá? Mateus 16, 24, Jesus falou assim, ó: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer, perceba, meus amados, se alguém quer, ele não obriga, ele não determina, mas ele deixa que você e eu façamos uma escolha.
Se você quer, se você quiser, ele não vai obrigar. Mas se alguém quer vir após mim, aí ele fala, a si mesmo se negue, ou seja, você tem todo um estilo de viver, você tem toda uma preferência de como são as coisas, você tem toda uma rotina que você acha que vai lhe trazer algum benefício espiritual, mas Deus, o Senhor está falando assim, ó, a si mesmo se negue. Aí ele continua no versículo, tome a sua cruz. Eu ouvi uma frase muito interessante essa semana. O irmão falou assim, cruz não é para levar, cruz é para tomar. Ou seja, levar a cruz pode ser um sacrifício, mas tomar é algo que você faz de coração. Você resolve abraçar a cruz. Por isso que esse versículo aqui fala assim, ó, tome a sua cruz e siga-me. Então, o Senhor Jesus deixou aqui uma escolha para você e para mim. Ele quis dizer, se você quer completar essa carreira, se você quer ter essa perseverança, você precisa da cruz, você precisa tomar a cruz e me seguir. Quando ele fala em segui-lo, para onde ele estava indo? Para Jerusalém morrer. Percebe, amado? Então, não tem atalho, não tem como você se desviar. O irmão até falou na mensagem de domingo passado, ele falou assim que alguns grupos, né, que pregam a prosperidade têm os lemas, né, pare de sofrer, venha receber a bênção de Deus, venha receber a cura financeira, a cura da sua saúde ou qualquer coisa desse tipo. Nós sabemos que Deus pode fazer todas essas benesses na nossa vida, pode me curar de uma doença incurável, pode me dar recurso financeiro, Deus pode fazer isso. Mas o desejo dele não é criar atalhos para que eu me aproxime dele. O desejo dele é que eu busque a cruz, que eu tenha uma vida de cruz. O apóstolo Paulo falou assim, ó, dia após dia morro. Isso estava mostrando o quê? Para que a carreira cristã dele pudesse se completar, ele precisava se negar a si mesmo, negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir o Senhor, como o Senhor mesmo revelou aqui em Mateus 16, 24. Outra curiosidade desse versículo, Mateus 16, 24, é que o Senhor falou num contexto em que ele tinha dito que ia edificar a igreja dele. Ele havia revelado para Pedro, algum tempo aqui antes, né, no versículo 18 de Mateus 16, ele havia revelado para Pedro que ele era uma rocha, né, que aquela revelação era uma rocha, a revelação dele ter reconhecido que Jesus era o Filho de Deus vivo, aquilo era uma rocha, em qual nessa rocha, Pedro e os demais irmãos seriam edificados, e ele edificaria com todos nós, os seus filhos, a sua igreja. Então, quando ele fala em negar-se a si mesmo, tomar nossa cruz e segui-lo, ele está se referindo a edificar a igreja. No momento que eu quero viver minha vida cristã só para mim mesmo, só para os meus benefícios, eu estou tomando um atalho, porque o caminho do Senhor é tomarmos a cruz, e tomando essa cruz, nós estamos marchando com passos largos para sermos vencedores, completando nossa carreira, guardando nossa fé e edificando a igreja. Então, meus irmãos e caríssimos internautas que nos acompanham também pelo YouTube da igreja em Campina Grande, tudo é uma questão de prioridade. O que é que eu tenho priorizado na minha vida? O que é que mais move, ou seja, o que é que mais me move para viver? Quais são as coisas que mais me motivam a estar correndo a carreira e estar vivendo, seja a vida cristã, seja a vida secular, mas o que é a minha motivação principal? O que é minha prioridade no viver? Nós sabemos que muitas pessoas na humanidade, elas escolhem suas prioridades. Por exemplo, há pessoas que passam a vida inteira estudando, terminam o ensino médio, entram na graduação, terminam uma graduação, fazem a pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado, PhD, depois entra por outra graduação e segue a mesma carreira acadêmica e passa a vida toda estudando, porque
adotam isso como princípio e como motivação de viver. Outros se dedicam a comércio, a ganhar dinheiro, a aumentar seus comércios e tal. Outros enveredam pela política. Então, outros enveredam por ideologias sem fim, tentando fazer aquilo que pensam. Mas nós, cristãos, precisamos ter como prioridade correr a nossa carreira. Por quê? Porque Deus está querendo nos encontrar. E esse encontro dele conosco depende de como estamos vivendo hoje, percebem? Então é o estado que nós estamos que vai determinar se nós vamos apressar ou se nós vamos ficar atrasando a vinda do Senhor. Eu queria ler com vocês agora Lucas capítulo 12. Então Lucas capítulo 12, versículo 22, o Senhor fala assim conosco. A seguir, dirigiu-se Jesus aos seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto o que haveis de vestir. Então, qual é a advertência do Senhor aqui? Você pode viver? Sim, viva a sua vida normal, mas não ande ansioso por ela. Ou seja, até o irmão compartilhou no final da mensagem ontem, no domingo passado, aliás. O irmão compartilhou assim, que quando a fé chega, a ansiedade vai embora. Quando a ansiedade vem, ela abafa a nossa fé. Então o conselho de Jesus aqui, a orientação do Senhor aqui é: não andeis ansiosos pela vossa vida. Eu queria fazer um parênteses aqui e fazer uma pergunta para vocês. Todos nós temos ou não temos ansiedade pela questão do sustento? É comum, e se você que está nos assistindo tem ansiedade, seja bem-vindo ao mundo dos normais. É normal, é comum que tenhamos ansiedade pelo que comamos, mas aqui o Senhor está direcionando para que nós abafemos essa ansiedade com a fé. Então a minha mudança de postura, a minha mudança de atitude em abraçar a fé, que a fé é o conteúdo do que Deus quer para mim, é o conteúdo do plano de Deus para a nossa vida. Então quando você abraça a fé, a ansiedade vai embora. E aí, continuando aqui, ele fala no versículo 23, porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Aí ele continua no 24, observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa, nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves? Então, veja bem, ele está dizendo aqui que os corvos, os pássaros, não semeiam, não plantam, não tem celeiro para guardar comida, não tem despensa, mas o Senhor sustenta cada um deles. E nós valemos aos olhos de Deus, como o principal item da criação de Deus, valemos mais do que os pássaros. Ele continua no 25, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Versículo 26, se portanto nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Então ele está querendo mostrar aqui para nós que ele conhece as nossas necessidades, ele sabe do que precisamos, mas ele quer testar o nosso coração e ele quer testar que nós sejamos pessoas que têm fé, porque quando a fé chega, a ansiedade vai embora. No versículo 27, ainda continuando em Lucas 12, ele fala também dos lírios. Observai os lírios, não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Então aqui só afirma o que eu falei. A fé, quando chega, a ansiedade
vai embora. Versículo 29 de Lucas 12: não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou de beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo, lembra do que eu falei agora há pouquinho, que as pessoas escolhem modos de viver, escolhem ideologias para seguir, escolhem planos para viver, e muitas vezes se enchem de ansiedade. Então os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais de todas delas. Buscai antes de tudo, versículo 31, buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas, quer comer, quer vestir, tá? Essas coisas lhe serão acrescentadas. É por isso, meus amados irmãos, que o encorajamento nessa manhã é para que nós sejamos pessoas que têm a atitude de abraçar a fé, que nós possamos mudar a nossa postura. Se até hoje você viveu uma vida ansiosa, você viveu uma vida pensando apenas no amanhã, claro, é normal que você pense, como eu falei, mas é isso que inunda seu tempo e seu pensamento todo o tempo, toda hora preocupado, toda hora ansioso com as coisas que vai comer, com o que vai vestir, com a conta no banco. Eu não estou dizendo que nós devemos ser irresponsáveis e cruzar os braços e ficar esperando que as coisas caiam do céu. Não é isso. Eu só estou dizendo que nós precisamos ter uma postura de abraçar a fé, de sermos pessoas que confiam no Senhor, que buscamos o reino e a justiça de Deus, e que todas as coisas serão acrescentadas. Continuando esse contexto de Lucas capítulo 12, no versículo 32, olha o que é que o Senhor falou: não temais, ou seja, não tenham medo, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Irmãos, aqui eu preciso abrir um parêntese. Nós não somos um grupo forte. Nós que vivemos a vida da igreja, nós que estamos aí edificando a igreja, nós que temos recebido essa visão de avançar e de continuar recebendo a direção de Deus para caminhar até o reino, não temos força. Por exemplo, nós não temos grandes empresários entre nós. Não é pessoas que detêm o poder, o poderio econômico do nosso país, do nosso estado, até mesmo da nossa cidade. Nós não temos grandes políticos influentes para defender nossas causas perante o Congresso Nacional ou perante o Supremo Tribunal. Não, também não. Não temos nada disso. Não temos essa força humana que muitos grupos cristãos até têm. Por isso que o Senhor falou aqui para nós: não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Eu queria fazer agora um complemento desse versículo 32 com Apocalipse. Abram comigo, por favor, suas Bíblias, em Apocalipse capítulo 3, o versículo 8. Apocalipse 3, versículo 8. Que o Senhor fala assim, ó: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Percebe que o versículo de Lucas 12, versículo 32, o Senhor nos chamou de pequenino rebanho, e aqui ele falou que nós somos de pouca força, ou seja, nós não temos força suficiente para mudar esse mundo, mas uma coisa nós podemos: pregar o Evangelho, abraçar a fé, viver uma vida cristã vitoriosa, correndo nossa carreira até completarmos a carreira e sermos vencedores. Então aqui, Apocalipse 3:10, ele diz que nós temos pouca força. Entretanto, percebam, meus amados, o que nós temos que nos motiva e que nos dá força:
Entretanto, guardaste a minha palavra. Ou seja, o Senhor fala e nós procuramos praticar. O Senhor fala e nós procuramos seguir naquela direção. Eu queria dar 2 exemplos do povo de Deus, que apesar de não ter muita força, quando Deus falou, eles seguiram a direção e foram vitoriosos. O primeiro foi com Josué, que o Senhor mandou eles a rodear a terra de Jericó. Então no primeiro dia deram uma volta, no segundo dia outra volta, no terceiro dia terceira volta, e quando foi no 7º dia o Senhor falou assim, dê 7 voltas. Então aquilo aos olhos humanos parecia ilógico. Um exército pronto para lutar, para derrotar uma cidade, que tinha à frente dele o Deus dos exércitos, rodear a terra. E ainda quando terminou de rodear 7 vezes no 7º dia, o Senhor falou para Josué, e Josué falou para ele, gritem que as muralhas de Jericó cairão. E eles gritaram e as muralhas ruíram. Então isso é uma prova cabal de que a força que tem não está nos braços do homem. A força que nós temos como igreja não é uma força física nem visual. A força que nós temos está na sua palavra, está em crer e abraçar e praticar e guardar a sua palavra. Outro exemplo foi Moisés, com 2 milhões de pessoas, saindo do Egito, Faraó, que desistiu de ter liberado eles, vindo atrás para capturá-los de volta ou para matar alguns, e à frente deles o mar, e o Senhor, e Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor perguntou para ele, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. E Moisés levantou o seu bordão, o mar se abriu, e eles passaram em terra seca. E quando o faraó foi passar, com seus cavalarianos, com seus exércitos, o mar se fechou e matou a todos. Então é cumprir a palavra de Deus que nos dá força. Não é a nossa própria força física, os meios de ganhar dinheiro, ter alguém introduzido na política que vai nos dar força. O que nos dá força é guardar a palavra do Senhor. E aqui ele diz assim, tens pouca força, versículo 8, estou na parte C do versículo 8. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Irmãos, aí está o nosso segredo. É buscar, quando o Senhor falar conosco a sua palavra, nós buscarmos praticar e também termos o nome do Senhor. Nós não podemos parar de invocar o nome do Senhor. Essa verdade foi trazida para nós novamente, porque os cristãos haviam parado de invocar o nome do Senhor, mas foi trazida a nós novamente por um servo de Deus chamado Witness Lee, no ano de 1966. Eu ainda não era nascido, eu ainda faltava 6 anos para nascer, mas essa verdade veio para o seu povo, e o seu povo até hoje, aqueles que ouviram essa verdade, que seguem essa visão, que buscam praticar a palavra do Senhor, até hoje, com o coração aberto, abre a sua boca para invocar o nome do Senhor. E nós não podemos parar de invocar o nome do Senhor, porque a nossa força não está no nosso braço, não está no nosso intelecto, não está na nossa ciência, não está naquilo que conhecemos, a nossa força está em guardar a palavra e invocar o nome do Senhor. Como eu falei agora há pouco, o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, quero só trazer esse versículo para reforçar o que eu falei agora há pouco. Na segunda epístola de Paulo ao seu jovem cooperador Timóteo, no capítulo 4, versículo 7, ele falou assim, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Irmãos, se nós lermos isso apenas como algo que foi para Paulo, nós podemos até nos desencorajar, porque o apóstolo Paulo foi um homem muito usado por Deus. Escreveu pelo menos 13 ou até 14 epístolas que compõem o Novo Testamento. Se considerarmos que Hebreus foi ele que escreveu, teremos 14 epístolas escritas por ele, mais da metade do Novo Testamento. Então, um gigante espiritual. Então, quando você olha para esse versículo, ele fala, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Aí você pode pensar assim, isso é para Paulo, não para mim. Não para mim que tenho tido tanta dificuldade em prosseguir.
Não para mim que tenho tido tanta apatia espiritual, que tenho passado por tanta frieza, que por conta da pandemia eu não participei das reuniões, eu até abandonei as reuniões e a vida cristã. Eu quero falar para você, é hora de você voltar, é hora de você renovar o seu encargo para com o Senhor, que ainda há tempo para que você seja um vencedor. Mesmo que você, por meio dessa mensagem, esteja se convertendo agora, você ainda pode completar a sua carreira, guardar a fé e concluir, né, e completar a carreira e concluir e ser um vencedor. Porque Paulo fala no versículo 8 de 2 Timóteo 4, ele fala o seguinte: já agora a coroa da justiça me está guardada. Percebe, irmãos? Ele fala que combateu o bom combate, que completou a carreira e que guardou a fé. Mas ele diz assim, já agora. Ou seja, não é uma questão de quando o Senhor voltar. Ele falou, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim. Aí é que está o segredo, irmãos, que eu posso afirmar que todos nós podemos ainda ser vencedores. Ainda há tempo de você e eu também sermos vencedores, cruzarmos a linha e continuarmos correndo em direção ao reino. Louvado seja o Senhor. Ele falou que o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Percebe, irmãos, que o que necessita para nós nesse momento é mudar a nossa atitude, é mudar a nossa postura, é assumirmos a postura de um vencedor, é nos encher de fé, é nos encher com a palavra, é invocarmos o nome do Senhor e termos uma guinada da nossa vida, uma reviravolta na nossa vida cristã e priorizarmos daqui para frente a busca ao Senhor, priorizarmos a fé, priorizarmos aquilo que Deus está falando para nós. Louvado seja o Senhor. E aí, irmãos, voltando para Lucas capítulo 12, eu quero agora compartilhar um pouquinho aqui do versículo 35 de Lucas 12. Ó Senhor Jesus, versículo 35, que ele diz assim, ó, cingido esteja o vosso corpo e acesa as suas candeias. Sede vós semelhante a homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Então, o que o Senhor está dizendo aqui é o seguinte, que nós precisamos ser vigilantes. O Senhor vem e vai bater a porta. Então, nesse bater a porta é que Deus quer lhe encontrar fazendo, quer lhe encontrar correndo, quer lhe encontrar suprindo os irmãos, apacentando os irmãos, cuidando da igreja, cuidando dos negócios do Senhor, fazendo com que você seja alguém que está voltado totalmente para as coisas do Senhor e não meramente só para as suas coisas. Isso não impede de cuidarmos das nossas coisas, da nossa família, da nossa casa. Vamos continuar cuidando, mas o nosso foco e a nossa prioridade está em buscar as coisas do Senhor. Pulando aqui um pouquinho, para o versículo 39 de Lucas 12, ele fala aqui, ele fala assim, ó, sabei porém isto, se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar sua casa. Então ele está querendo dizer que a vinda do Senhor será repentina como um ladrão, ele faz essa comparação. Então se você é alguém que está do outro lado e sabe que o ladrão vem, você se prepara para recebê-lo, para não deixar ele invadir sua casa. No caso do Senhor, ele vem como um ladrão, mas ele vai querer encontrar você para quando ele chegar na sua casa, na sua porta, você poder abrir a porta e recebê-lo e ele lhe receber. Versículo 41 de Lucas 12, então Pedro perguntou, Senhor, proferes esta parábola para nós ou também para todos? Versículo 42, disse o Senhor,
Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhe sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Está vendo, irmãos? Deus nos confiou irmãos. Deus nos confiou pessoas. Então saiba que você tem pelo menos uma pessoa para você cuidar. Seja seu marido, seja sua esposa, seu filho, seu vizinho, ou alguém que você falou do Senhor. Então o Senhor lhe deu essa pessoa para você cuidar. Claro que tem outros irmãos que cuidam de muito mais irmãos, cuida de 10, de 15, de 20 irmãos, né? E o desejo de Deus é encontrar todos esses, ao voltar, alimentando uns aos outros. É hora de exercermos a nossa função de pastor. Não como um título, não como um pedestal de estar acima de alguém, mas exercer a função de pastor nada mais é do que apacentar, levar pasto, levar os irmãos para beber água fresca, levar os irmãos para pastos verdejantes. Isso vai fazer com que o Senhor lhe encontre fazendo assim, porque ele diz assim, que o Senhor lhe deu conservos para que você dê sustento a seu tempo. Verdadeiramente, versículo 24, verdadeiramente vos digo que ele confiará todos os seus bens. Então você ser um vencedor e o Senhor lhe dá bens, e o Senhor lhe colocar sobre as cidades, sobre as nações, depende de que você está desempenhando a sua função de apacentar os irmãos, e o Senhor vai lhe encontrar fazendo assim. Eu queria ler outro texto para vocês, de Mateus agora, capítulo 20. Mateus capítulo 20, fala do versículo 1 ao 16 de uma parábola. Eu não vou me ater a todos os detalhes dessa parábola, eu quero só chamar a atenção para um detalhe. Porque ele diz que ele saiu de madrugada para assalariar pessoas para sua vinha, tá? Essa madrugada aqui os estudiosos da Bíblia dizem que mais ou menos 6 da manhã, tá? Então, 6 da manhã, ele assalariou trabalhadores para a sua vinha. E aí, ajustou 1 denário por dia. No versículo 3 diz que ele saiu pela terceira hora, veja bem, 6 da manhã, depois a terceira hora, que significa 9 da manhã, tá? E aí, contratou outros. Depois, perto da hora sexta, ele saiu de novo, hora sexta, 12 horas, meio-dia, tá? E também, versículo 5 ainda, e da hora nona, a hora nona, 3 da tarde. Então, só para nós entendermos, ele saiu às 6 da manhã, ele saiu às 9 da manhã, ele saiu ao meio-dia, e ele saiu às 3 da tarde. Então, o intervalo aqui é de 3 em 3 horas. Nessa parábola, de 3 em 3 horas, ele saiu a assalariar pessoas para a sua vinha. Quando chega no versículo 6, e esse versículo eu quero ler para vocês, diz assim, saindo por volta da hora 1/10, a hora 1/10, sabe que hora é? 17 horas, é a 11ª hora do dia, porque 18 é a 12ª, e é o encerramento do dia. Então, vinha no intervalo de 3 em 3 horas, e agora entrou um fato novo. Às 17 horas, ou a 1/10 hora, como está aqui no versículo 6, diz que ele saiu e encontrou os que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Versículo 7, responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Meus amados, isso é de muita importância. Os trabalhadores da 1/10 hora, ou da última hora, são os trabalhadores que vão concluir essa era, concluir o plano de Deus, concluir o que Deus tem preparado para a humanidade. E tudo leva a crer, pelos sinais que nós temos, pelos tempos que nós estamos vivendo, que nós
Os cristãos dessa era são esses trabalhadores da 1ª hora, da última hora, e que vai concluir o plano de Deus. E aí, nós sabemos que quando o Senhor foi prestar conta com aqueles trabalhadores, assim como ele ajustou com os primeiros de 1 denário por dia, e o denário é o salário de um dia, ele também pagou até os últimos o mesmo preço, ou seja, o mesmo salário. Isso significa que nós, que estamos nessa última hora, teremos o mesmo prêmio que o apóstolo Paulo, que os cristãos do Antigo Testamento e todos aqueles que serviram a Deus e todos aqueles que tiveram seu papel importante na economia e no plano de Deus. Mas é necessário, agora eu quero ver com vocês Lucas capítulo 19, é necessário que nós, como trabalhadores da 1ª hora, estejamos na vinha, não para nos deliciar, não para desfrutar do que a vinha tem para nós, mas para trabalharmos. Então essa parábola que nós vamos ler agora, de Lucas capítulo 19, mostra que nós precisamos negociar, tá? Lucas 19, versículo, Senhor Jesus, versículo 11, diz assim, ó: ouvindo eles essas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia manifestar-se imediatamente. Então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Em Mateus 13, também nas parábolas, a gente encontra essa palavra negociar. Os negociantes, aquele que negocia boas pérolas. Então, aos trabalhadores da 10ª hora, o Senhor está orientando que negociem. Nós estamos na igreja, nós estamos vivendo a vida cristã, não para ficarmos, como diz aquela música de um cantor aí brasileiro que diz: no nosso apartamento com a boca cheia de dente, esperando a morte chegar, ou esperando que as coisas caiam do céu. Não, nós fomos colocados na igreja para negociar os nossos talentos, negociar na vinha, negociar aquilo que Deus preparou e entregou para nós. É por isso, meus amados, que há tempo para todos serem vencedores. Se você está vivo, se você está ouvindo essa palavra, é porque Deus tem misericórdia de você, está sendo longânimo para com você, e que você ainda possa negociar até que Ele venha, para Ele lhe encontrar fazendo assim, e assim dá a você o galardão, dá a você esse prêmio. No versículo, quando ele foi prestar conta com todos aqueles a que ele deu as minas, compareceu o primeiro e disse: Senhor, tua mina rendeu 10. Ele falou, esse é o versículo 16, tá? Compareceu o primeiro e disse: Senhor, tua mina rendeu 10. Versículo 17, respondeu-lhe o Senhor: muito bom, servo bom, foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo: Senhor, tua mina rendeu 5. A este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então o outro dizendo: eis aqui a tua mina, eu guardei embrulhada num lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não puseste, ceifas onde não semeaste. Respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei. Por que não puseste o meu dinheiro no banco? E então na minha vinda o receberia com juros. Meus amados, aqui há um alerta para mim e para você. Se você não consegue pregar o evangelho, se você não consegue apacentar os irmãos, se você não consegue mais correr essa carreira,
Se você está com apatia espiritual, é hora de você pegar o seu talento, a sua mina e entregar no banco. O que é entregar no banco nesse versículo? É você se juntar com os irmãos. É você trazer o seu talento para a igreja. Você sozinho pode não ter força, mas junto com os irmãos, você tem força suficiente para levar a cabo o plano de Deus. Quando nós estamos juntos, nós nos reforçamos, esse exército cresce, e aí nós podemos vencer essa batalha. É por isso que o Senhor falou para ele que deveria colocar no banco. Colocar no banco é você estar junto com os irmãos, e assim você poder, não é, desenvolver sua mina, seu talento e ser galardoado. Então, nessa mensagem, nesses dias que o Senhor tem falado para nós, o Senhor tem impulsionado um encorajamento muito forte. E o encorajamento é: você tem chance de ser vencedor. No passado, nós achávamos que ser vencedor era para gigantes, era apenas para aqueles gigantes espirituais que já estiveram no nosso meio. Não, ser vencedor é para eles também, mas ser vencedor é possível a mim e a você que está me ouvindo nessa noite, nessa manhã. Ser vencedor é possível a todo aquele que abraça a fé, que resolve correr a carreira, mesmo que ache que está atrasado, mesmo que você já tenha muitos anos, e de repente você parou, e de repente você se desencorajou. Hoje mesmo, 20 de dezembro de 2020, levante-se e corra a sua carreira, e volte a correr sua carreira. Na igreja está cheio de irmãos querendo lhe ajudar, correndo de braços abertos para que todos nós sejamos alertados e sejamos, né, aqueles que completam a carreira para sermos vencedores. Louvado seja o Senhor. Eu queria ainda trazer um sentimento meu mesmo, que mesmo com tantos anos na vida da igreja, eu nunca tive tão encorajado como eu estou nessa reta final, como eu estou nesse período. Mesmo que tenhamos tido um ano atípico, estamos terminando um ano complicado, com pandemia, com perda de entes queridos, com dificuldades, com muitas pessoas morrendo, com briga política sobre vacina, sobre tantas coisas. Nós podemos aproveitar todas as dificuldades desse ano, todas as adversidades que vêm a nós, e tirarmos como oportunidade para corrermos a nossa carreira junto com os irmãos e assim sermos vencedores. Eu queria fazer uma pergunta para você nessa manhã de domingo, o dia do Senhor, hoje 20 de dezembro, eu faço questão de repetir essa data porque está mais perto de concluir esse ano, só faltam 11 dias, e nós vamos concluir esse ano, vamos entrar num ano positivo, vamos, né, ter um ano de mais fé, de mais pregação do Evangelho, de mais carreira. Mas eu preciso perguntar a você, essas mensagens que o Senhor tem nos falado, e essa mensagem dessa manhã, foi um alerta para você, sim ou não? Mas mais do que um alerta, foi uma motivação, foi uma injeção, uma vacina de ânimo para você lutar contra as adversidades e voltar a correr, ou se você já está correndo, de continuar essa carreira com mais velocidade para apressar a volta do Senhor, sim ou não? Eu espero do fundo do meu coração que, assim como eu estou motivado a correr mais e mais, eu tenha conseguido passar para você essa mesma motivação, e que nessa manhã, e a partir dessa data, 20 de dezembro, você possa retomar a sua carreira, ou acelerar a sua carreira, para que juntos nós possamos ser vencedores. Louvado seja o Senhor. Quero ainda encerrar essa mensagem dessa manhã com uma oração, orando por você e orando por todos nós. Senhor Jesus, queremos te agradecer pela palavra falada, queremos te agradecer por aquilo que o Senhor tem feito por nós. O Senhor tem dado uma direção tão clara, Senhor, de como avançarmos e principalmente de como sermos vencedores. Abençoa, Senhor, a igreja em Campina Grande, abençoa todos os irmãos,
o Senhor possa dar vigor, o Senhor possa trazer alento, o Senhor possa dar de novo motivação para aqueles que estão fracos e também para aqueles que nos assistem, que o Senhor possa motivá-los. Senhor, mesmo que eles não estejam se reunindo em lugar nenhum, Senhor, mas que eles possam ter sido motivados nessa manhã para correr essa carreira e assim como o apóstolo Paulo, poder falar que está combatendo o bom combate, que está completando a carreira e que está guardando a fé, para que essa coroa seja preservada, para que ninguém tome nossa coroa e possamos ser vencedores no dia do Senhor. Senhor, abençoa cada lar, abençoa cada família, que o Senhor possa guardar os irmãos, guardar todas as famílias, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor.